A sombra na estrada de terra. Um encontro com o desconhecido. O último raio de sol tingia o horizonte do deserto do Novo México com um vermelho alaranjado furioso, quase um presságio, enquanto a escuridão, implacável e silenciosa, já se espalhava, engolindo a vasta extensão de cânions esculpidos pelo tempo e formações rochosas que pareciam ossos de gigantes adormecidos. Jake, com o rosto marcado não apenas pelo cansaço de uma longa e exaustiva viagem, mas também por uma barba por fazer que denunciava noites mal dormidas, sentia um arrepio familiar e gélido percorrer sua espinha. Havia horas, a única melodia em seus ouvidos era o rugido abafado e constante do motor velho de seu jipe, um companheiro fiel, e o assobio incessante do vento que se infiltrava pelas frestas das janelas como um lamento fantasmagórico. Mais alguns quilômetros, só mais um pouco, ele murmurou para si mesmo, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, quase sem vida. Cada sombra que dançava no crepúsculo, cada arbusto retorcido e seco pelo vento inclemente, parecia espreitar com uma intenção oculta e malévola. Seu olhar fixo na estrada de terra poeirenta à frente desviava-se repetidamente para os retrovisores, uma manifestação clara de uma ansiedade crescente que o corroía por dentro, um pressentimento sombrio que se recusava a ser ignorado. Foi então que ele a viu. Uma silhueta escura, estranhamente alta e desproporcional, na beira da estrada, a uma distância considerável que, de alguma forma, não diminuía a sensação de sua presença. Jake diminuiu a velocidade, a confusão e o cansaço se misturando em sua mente. Inicialmente, ele tentou racionalizar, pensando que poderia ser apenas um tronco caído ou talvez uma sombra peculiar projetada por um dos muitos arbustos secos e retorcidos que pontilavam a paisagem. Mas conforme o jipe, rangendo e sacudindo, se aproximava, a forma começou a se definir de uma maneira que desafiava qualquer lógica. Revelava algo vagamente animal, sim, mas com proporções grotescamente estranhas, alto demais para um coiote, desengonçado demais para um cervo e com uma postura que era animal, mas assustadoramente humana. Estava parado de uma forma incomum, quase curvado, com a cabeça baixa, como se estivesse farejando o chão ou talvez esperando. Um rosnado baixo e gutural, quase inaudível no início, mas carregado de uma ameaça instintiva e primordial, vibrou no ar rarefeito do deserto. O sangue gelou nas veias de Jake, transformando-se em um pavor líquido que corria por suas veias. Ele parou o jipe a poucos metros da criatura. O motor vibrava, tenso, em marcha lenta, o único som que ousava quebrar o silêncio opressor. Lentamente, com uma lentidão agonizante, a criatura ergueu a cabeça. Seus olhos, dois orbes vermelhos, intensos e brilhantes, irradiavam uma luz antinatural na penumbra crescente, fixos em Jake com uma inteligência fria e predatória. O corpo coberto por pelos escuros e eriçados, que pareciam absorver a pouca luz restante, revelava membros longos e retorcidos que sugeriam uma estrutura óssea humanoide subjacente, uma deformidade que desafiava a natureza. O rosto mal iluminado pela luz moribunda era uma máscara grotesca, uma fusão disforme e aterrorizante de animal e humano, com dentes afiados e alongados, expostos em um rosnado silencioso que sugava o som do ambiente, criando um vácuo de pavor. "Meu Deus, o que é você?" Jake sussurrou, a voz trêmula, carregada de um pavor crescente e uma incredulidade paralisante que o fazia duvidar de sua própria sanidade. O rosnado se intensificou, misturado a um som medonho e úmido de ossos estalando e carne se esticando, como se a própria forma da criatura estivesse em constante mutação, se moldando em algo ainda mais terrível. O vento uivou brevemente, um som agudo e lúgubre, como se respondesse à presença daquela abominação, um coro de condenação. O pânico tomou conta de Jake, um pânico visceral e avassalador que o impulsionou. Ele pisou fundo no acelerador, o jipe sacudindo violentamente na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que obscurecia o retrovisor por um instante. Pelo retrovisor, ele a viu novamente. A coisa corria,
não como um animal, mas com uma velocidade e agilidade sobrenaturais, acompanhando o carro na beira da estrada com uma facilidade assustadora. Suas passadas eram largas, desengonçadas, mas terrivelmente rápidas, cobrindo o terreno irregular com uma graça macabra. A forma da criatura parecia se contorcer a cada piscar de olhos, mudando de silhueta de uma maneira que desafiava a percepção, ora mais como um lobo faminto e esguio, ora erguendo-se brevemente sobre duas pernas de maneira antinatural e perturbadora, como um humano em agonia. Não pode ser real. Corre, corre, anda, carro! Ele gritou, a voz embargada pelo terror e a adrenalina entrecortado por respirações ofegantes. O barulho ensurdecedor do motor, pedras sendo laçadas pelas rodas, galhos quebrando na vegetação ao lado da estrada e o som horripilante da criatura correndo, uma mistura de passos pesados e um chiado gutural e animalesco que se aproximava cada vez mais, parecendo invadir a cabine do jipe. O uivo distorcido da criatura, agora alto e lancinante, carregado de pura malevolência, rasgou a escuridão crescente. Um som que prometia caça e desespero. Jake jogou o jipe em uma curva fechada em uma bifurcação, quase perdendo o controle do veículo. Os pneus cantaram no cascalho, levantando uma nuvem de poeira ainda maior. Um olhar desesperado no retrovisor e a criatura simplesmente sumiu. Desapareceu. A estrada atrás estava completamente vazia, banhada apenas pela luz pálida e moribunda do crepúsculo, que se aprofundava na noite. Sumiu? Mas como? Eu vi, eu juro que vi, ele murmurou, a voz trêmula, incrédula, ainda carregada de um medo paralisante que o impedia de respirar fundo. O motor do jipe, antes ruidoso e vibrante, agora roncava em marcha lenta, um contraste estranho com o silêncio repentino e absoluto que se instalara. Ele desligou o motor e o silêncio que se seguiu era ainda mais opressor, quase ensurdecedor, preenchido apenas pelo som do seu próprio coração batendo descontroladamente no peito. Um close-up no rosto de Jake, banhado pela fraca luz verde do painel do carro, que parecia acentuar as sombras nas suas feições. Seus olhos estavam arregalados, refletindo uma mistura caótica de terror e confusão, como se sua mente tentasse desesperadamente conciliar o que havia visto com a realidade. Ele olhou fixamente para a estrada vazia, depois para suas mãos trêmulas, que mal conseguiam segurar o volante, sentindo-as suadas e frias. Foi só a minha imaginação? O cansaço, o estresse. Mas aqueles olhos, aquele som... Ele murmurou, a voz hesitante, quase um murmúrio, lutando para processar o que havia acontecido, para encontrar uma explicação lógica. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto, uma manifestação do trauma profundo que o encontro deixara, um eco de terror que se instalou na sua alma. Nas terras esquecidas, onde o véu entre os mundos se afina até a transparência, histórias sussurradas na escuridão ecoam truais das gerações carregadas de um terror ancestral. Alguns descartam tudo como folclore, meros contos para assustar crianças ao redor da fogueira em noites frias, mas para aqueles que cruzam seus caminhos sob a pálida lua do mês, a dúvida se transforma em um terror visceral, uma certeza gélida que se instala na alma. E a pergunta que permanece, fria e persistente, é: o que mais espreita nas sombras, esperando o momento certo para se revelar, para reivindicar sua próxima vítima? Jake ligou o jipe novamente, as mãos ainda trêmulas, com um olhar fixo e distante no espelho retrovisor, como se esperasse que a criatura reaparecesse a qualquer momento. O veículo se afastou lentamente, as luzes traseiras diminuindo na escuridão total da noite, engolido pela vasta e silenciosa paisagem do deserto. O som do motor diminuiu gradualmente, deixando apenas o silêncio. Mas no ar rarefeito do deserto, um eco distante pareceu surgir, um som quase imperceptível de algo se arrastando na poeira, um arranhar suave, mas persistente. Jake apertou os olhos no retrovisor e, por um instante, no reflexo embaçado da crescente escuridão, ele jurou ver um par de olhos vermelhos brilhando por um breve segundo, como brasas moribundas, antes de desaparecerem completamente na escuridão sem estrelas. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio que carregava a promessa de um retorno, a certeza de que a sombra ainda o observava, esperando.